Olá, tudo bem com você de novo? Estamos aqui hoje para mais uma lição da Bíblia, um estudo da Palavra de Deus. Lembrando, meu nome é Alisson Moisés e eu faço parte aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Votorantim. Você está convidado, se quiser vir, aqui é o Parque Bela Vista, na rua Maurício Fome, 77, na Escola Sabatina, começa todo sábado às 9 horas. Você pode acompanhar aí na sua casa também. Bom, o assunto de hoje é a lei de Moisés. Então, o objetivo do nosso estudo é a gente ter uma visão panorâmica, uma visão geral do que diz a lei de Moisés. Bom, para você que está acompanhando aí, há uma confusão no meio das pessoas que estudam a Bíblia quando a gente fala a lei de Moisés. Existe muita gente que entende que a lei de Moisés é os 10 mandamentos apenas. Então, a gente vai tirar essas dúvidas, mostrar, entender a mensagem delas. Vamos começar lendo um texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz a Bíblia: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus disse isso depois de sua ressurreição, quando os discípulos haviam se esquecido, haviam chorado, estavam tristes porque Jesus morreu. E eles não haviam lembrado que Jesus iria ressuscitar. Então Jesus ressuscitou, se apresentou a eles ficaram animados de novo. E Jesus falou: olha, vocês não lembraram do que eu falei para vocês quando a gente estava junto? Quando a gente estava junto, eu falei que eu iria morrer, iria ressuscitar conforme está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Bom, o que é a lei de Moisés então? Primeira pergunta é que esta lei de Moisés, ela faz parte os 5 livros que Moisés escreveu. Então, é o livro do Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, esse conjunto de livros, a gente pode chamar de lei de Moisés, que é o que mais corretamente, na maioria dos textos, significa. Alguns textos do Novo Testamento podem se referir à lei de Moisés, sim, especificamente ou só ao livro do Deuteronômio, como a gente vai ver daqui a pouco, ou aos 10 mandamentos. Aí você vai ver pelo contexto, mas a maioria deles está se referindo aos 5 livros. E é interessante notar que Jesus disse: o que de mim quem? Jesus. Então esses livros falam de Jesus, através dos sacrifícios, dos cordeiros, através dos profetas que viriam. Então depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Bom, então Jesus falou da lei, Jesus lia a lei de Moisés. Para Jesus a lei era a palavra de Deus e ele estudava a lei. Bom, quando começa então a lei? Vamos abrir o primeiro versículo da lei? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Então, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a lei começa com uma afirmação: Deus criou o céu e a terra. Ela não vai provar nada. A lei não vai tentar provar para você que Deus existe. Deus criou. Se a gente está aqui é porque Ele criou. Então a lei vai abrir agora para apresentar para você quem é esse Deus que criou. O Deus que tem poder de fazer céu, terra, universo, tem poder de colocar todos os astros em movimento, poder para fazer a minha vida, fazer o meu corpo, fazer o homem e a mulher, tem sabedoria infinita para poder projetar cada ser vivo, colocar cada coisa no seu lugar, e tem amor pelos seus filhos para produzir e fazer cada coisa, cada necessidade que nós temos tem uma forma de ser suprida. Então a lei ela abre apresentando a Deus como Criador. E isso é uma coisa importante hoje, nos nossos dias. Por quê? Hoje as pessoas têm questionado a criação e têm falado a respeito de evolução e uma história sem pé nem cabeça, que as coisas vieram do acaso e foram acontecendo. Então a lei simplesmente começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ela vai explicar depois detalhadamente isso. Mas a Bíblia vai apresentar então o Criador, o eterno Deus, que era antes do princípio. Antes que começasse tudo aqui, a lei apresenta que havia um Deus. No próprio relatório da criação, aparece o nome de Deus. Toda vez quando você tiver com sua Bíblia, especialmente a edição revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, várias vezes você vai encontrar a palavra O Senhor em letras maiúsculas todas. Quando estiver assim, quer dizer que no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, na sua maioria, vai estar o nome de Deus. E o nome de Deus, que alguns tradutores colocam por Jeová e outros por Iavé, talvez Iavé mais próximo da realidade,
ele deriva, do nome de Deus deriva o verbo hayá, que é o verbo existir, o verbo ser do hebraico, que quer dizer que quem trouxe tudo à existência foi Deus. Outras traduções traduzem por o eterno, que não tem começo e nem fim. Então ele é apresentado na lei. Bom, quem escreveu a lei de Moisés? Bom, parece até brincadeira essa pergunta, né? Se é a lei de Moisés, presume que foi Moisés que escreveu. Pode parecer tolo essa afirmação, mas tem gente por aí questionando que a lei de Moisés não foi escrita por Moisés. É meio esquisito, né? Mas isso não tem pé nem cabeça, porque o que diz a própria lei? Se você abrir lá em Êxodo, capítulo 9, então você vai abrir a sua Bíblia, vai dizer assim, 9, versículo 1. E disse o Senhor a Moisés. Bom, o Senhor em maiúsculo é o nome de Deus, e disse o Deus eterno, o Criador, para Moisés. Se você pesquisar isso na Bíblia, dentro dos 5 livros, você vai ver que há mais de 280 vezes essa expressão dentro da lei. E disse o Senhor a Moisés. Quando Jesus se referia à lei, aos 5 livros, ele falava, não disse Moisés assim. Quando os profetas do próprio Velho Testamento se referiam às citações desses 5 livros, ele falava, não foi assim que Moisés falou. Então Jesus, os profetas todos apoiavam. Quem escreveu a lei foi Moisés, os 5 livros. Alguns acreditam que o livro de Jó também tenha sido escrito por Moisés, mas aí o livro de Jó não faz parte da lei. Outros nomes pelos quais a lei é chamada. O judeu chama a lei de Torá. A palavra Torá tem a ver com instrução, ensinamento. Também há um nome grego Pentateuco, penta de 5, ou seja, os 5 livros são compostos da lei de Moisés. Então a lei começa dizendo que Deus é o Criador e apresenta esse Deus de amor para nós. E como nós vimos, essa lei fala de Jesus. A gente vai estudar isso depois. Bom, vamos analisar agora rapidamente os 5 livros. Então nós temos 5 livros. O primeiro livro, que é o livro de Gênesis, ele começa com a criação. Como foi Moisés que escreveu, ele escrevia em princípio diretamente ao povo judeu, mas não só a ele, mas a todos nós, porque falava de Jesus e do plano da salvação de Deus. Então a lei começa falando da criação, para apresentar para aquele povo e para nós quem é o Deus que estava tirando eles do Egito, quem é o Deus que estava fazendo aqueles milagres e tirando. Então Moisés vai apresentar, esse é o Deus que está tirando vocês, é o Deus Criador, o Deus Eterno. Então, ela começa na criação, ela passa pela queda do homem, o chamado de Abraão, a formação da família de Abraão, Isaac, depois os filhos de Isaac, Jacó, Esaú, os filhos de Jacó, todo o povo formando ali a nação, e o livro de Gênesis termina quando a família de Jacó entra lá no Egito. José é vendido para o Egito, lá no Egito Deus atua na vida dele, ele se torna governador do Egito e depois, finalmente, a família, os irmãos, o pai, todos entram no Egito. Por que é importante essa informação? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão de que a descendência dele seria grande, se multiplicaria, e é no Egito que Deus vai cumprir essa promessa. Bom, então o livro de Gênesis começa com a criação, termina com a família de Jacó entrando no Egito e a morte de José no Egito. A profecia dizia que os descendentes de Abraão ficariam lá 400 anos em aflição no Egito. Então a gente vê que no livro de Êxodo, o livro de Êxodo começa com a história de Moisés. Então ela fala que estava terminando esse prazo de 400 anos que Deus tinha feito para Abraão e agora o povo clamava como escravo ali do faraó do Egito. Então Deus chama um jovem chamado Moisés, que quase morreu. Aliás, o meu nome é Alisson Moisés, né? Moisés quer dizer retirado das águas, porque ele foi lançado nas águas. O faraó, com medo do povo se multiplicar e tomar o lugar dele do trono, mandou matar todos os bebês judeus. Na verdade, todos os bebês hebreus, a palavra mais correta ali é hebreus. Então, na verdade, era o Satanás, o inimigo de Deus, tentando impedir que o plano de Deus se concretizasse ali no povo. Então ele chama Moisés e ali inicia o processo de Deus libertar o povo do Egito, que havia se multiplicado em resposta à promessa de Abraão. E ali eles saem, por milagres de Deus, aos milhões, segundo alguns, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas saíram de lá. Então esse livro do Êxodo trata desde o nascimento de Moisés, a libertação do povo e até a formação do tabernáculo no deserto, quando Deus desce dentro do tabernáculo, que era uma tenda sagrada, aonde Deus comunicava com o povo. Bom, vem depois
o livro de Levíticos. O livro de Levíticos são leis cerimoniais. Explicavam ali como que os sacerdotes deveriam agir, como o povo deveria agir, as ofertas que deveriam levar. É bem, às vezes, até um pouco cansativo o livro de Levíticos para a leitura, mas ele tem muita informação importante. E também ele fala de Jesus, porque ele fala muito sobre cordeiros e sacrifícios. Tudo isso apontava já para o que Jesus faria. O livro de Números, ele vai falar sobre as histórias que acontecem no deserto. Nesse caminho que o povo sai de dentro do Egito, ele vai em caminho a Canaã, que é a terra prometida. E isso não aconteceu instantaneamente. Então o livro de Números ele vai trazer a história do deserto, do segundo ano após a saída do Êxodo. E no Êxodo há uma informação importante. Para o povo sair de lá, houve a morte do cordeiro pascal. Então, pela morte desse cordeiro, eles passavam o sangue no umbral da porta, e a casa que tinha o sangue, o anjo destruidor lá do Egito, estou voltando um pouquinho aqui na história, ele não entrava. E na casa do egípcio ele entrava, e na casa do hebreu não entrava. Então, para o povo sair do Egito, foi necessário que o cordeiro pascal morresse em cada família. Então, isso estava simbolizando Jesus. Para que a gente saísse da escravidão, do pecado e da morte, o cordeiro pascal de Deus teve que morrer. Então, esse segundo ano, esse dia que eles comemoravam, essa cerimônia da morte do cordeiro, esse momento se chamou a Páscoa, e era uma cerimônia que devia ser comemorada. E ali se iniciou o calendário hebreu, que Deus pediu, a partir de agora será o primeiro dos anos. Então, o segundo ano após a saída, começa a história relatada no livro de Números. Finalmente, o último livro dos 5 é o Deuteronômio, e esse livro traz os últimos discursos de Moisés, um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida. Infelizmente, Moisés não entra na Terra Prometida dessa terra, mas ele entra na Terra Prometida do céu. Então, o livro de Deuteronômio ele traz várias informações e é quase que um resumo da lei, de toda a lei, em um livro só, inclusive com orientações bem específicas para o povo, sobre bênçãos se fossem fiéis a Deus e maldições se eles não obedecessem aquilo que Deus pediu. Então, esse nome Deuteronômio quer dizer a outra lei, porque é quase que um resumo dos outros livros. Era um dos livros preferidos de Jesus. Quando nós lemos o Novo Testamento, a gente vê que Jesus ele citava constantemente o livro de Deuteronômio. Queria fechar a aula de hoje com um resumo rápido e depois fazer aqui um apelo para você pensar. Então, lembrando, a lei traz informações de Jesus. De mim está escrito na lei de Moisés. A lei começa com o Deus Criador se apresentando, um Deus de amor e o Deus que planejou a salvação minha e sua, o Deus eterno. A lei foi escrita por Moisés. Dentro dela está escrito: "E disse o Senhor a Moisés", mais de centenas de vezes, mostrando que a Bíblia aprova esta lei, foi escrita por Moisés. E para mim isso basta. Jesus considerava dessa maneira e os profetas também. São 5 livros e eles começam com a história da criação e terminam até a entrada do povo na Canaã. Eu queria terminar com uma reflexão que está lá no final da lei, no capítulo 34 de Deuteronômio. Lá diz o seguinte: "Nunca mais se levantou em Israel profeta algum", Deuteronômio 34, versículo 10, "profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais, toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel." A Bíblia fala: nunca mais houve outro profeta como Israel. É claro que a Bíblia não está se referindo aqui ao Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Mas eu queria que você pensasse uma coisa. Apesar dele ser o profeta que foi, que Deus usou da maneira como o usou e era considerado um homem manso, ele não entrou na Canaã da terra. Quando chegou na beirinha, Deus falou: "Moisés, lembra aquela vez que você perdeu a paciência e bateu o cajado na pedra? Por causa daquilo que você fez, você não vai entrar." E Moisés, ao princípio, ele ficou um pouco triste e pediu para Deus deixar. Deus falou: "Não, basta, Moisés, esse assunto está resolvido." E Moisés morre. E aí você pensa: puxa, mas ele lutou com o povo no deserto, libertou tudo, ele não entrou. Mas ele não entrou na Canaã da terra. Mas o livro de Judas, no Novo Testamento, mostra que Deus veio para brigar pelo corpo de Moisés. E Moisés foi ressuscitado. E ele não entrou na Canaã da terra, mas ele entrou na Canaã do céu. Então, quando Jesus estava aqui na época dele,
no momento mais terrível da sua vida, quando ele estava para ser crucificado, desce do céu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração para animar Jesus, falando, vai em frente, porque vai valer a pena. Então veja, o plano de Moisés era entrar na Canaã da terra, mas Deus queria que ele entrasse na Canaã do céu. Talvez você fez algum plano na sua vida que não deu certo. Você tenha pensado, puxa, Deus não permitiu que acontecesse assim. Não, mas ao mesmo tempo que você tem um plano, Deus tem um plano maior. O livro de Isaías, capítulo 55, fala, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus planos são maiores que os seus planos. Que Deus te abençoe e que você confie nesse Deus que proveu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tchau e até a próxima.